Boa noite, me chamo Fernanda, sou de Quixadá, Ceará, mais precisamente na zona rural. Essa história não é minha, mas é uma lenda contada aqui pela região de Quixadá. Na cidade de Quixadá, no Ceará, lá pelas décadas de 70, em uma casinha até que boa, bem diferente daquelas do sertão, morava uma senhora que adorava fazer bonecas de pano. Aliás, era disso que ela sobrevivia. Ela tinha muitos clientes, pois naquela época, boneca de pano era luxo. E as que ela fazia eram incríveis. Aquela mulher se chamava Dona Creuza. Um dia, com seu marido, tentaram ter um filho. Com as forças maiores, eles conseguiram e nasceu uma linda menina, chamada Rosa. Mas, quando foi crescendo, logo foi apelidada de Rosinha. Infelizmente, Rosinha veio a falecer. Levou um coice de um cavalo e não resistiu. Morreu ainda criança, na base de uns 4 para 5 anos. O pai de Rosinha abandonou a família, deixando a Dona Creuza em eterno luto. Dona Creuza não via mais saída em nada. A mulher que tinha tanta fé, perdeu. Parecia até que sua pequena filha a levou junto. A mulher agora virou uma bruxa. Conheceu a magia oculta por meio de espíritos que se apresentaram para ela. Dona Creuza começou a fazer vários trabalhos de magia pesada mesmo. Ela falava com espíritos e pela quantia de dinheiro certa, ela até matava pessoas. O povo dizia que aquela mulher era horrível, não de aparência, mas sim de atitude. Várias pessoas na cidade tinham medo do que ela fazia. Já outros, mesmo com medo, a procurava para fazer suas belas magias, que, digam-se de passagem, eram muito bem feitas. Mesmo ela fazendo tanta maldade e bondade ao mesmo tempo, tudo em nome do diabo, nada passava a dor do seu luto. Até que um espírito entrou em comunicação com ela e deu a ideia de trazer a alma da filha de Dona Creuza. Com isso, ela se animou e fez tudo o que o espírito disse que tinha que fazer. Ela fez um voodoo grande, em forma de uma boneca. A boneca se parecia com Rosinha. Era loira, branquinha e usava uma roupinha rosa. Sua mãe a colocou em ritual feito com o mesmo espírito que deu a ideia. E com isso, o espírito da sua filha voltou para a boneca. Dona Creuza, literalmente, criou aquela boneca até que chegasse no fim de sua vida. Aos amigos, Creuza falava que queria ser enterrada com a boneca. A Dona Creuza morreu de velhice, cheia de tristeza e mágoas. No dia do seu enterro, nenhum de seus parentes ou amigos cumpriram o pedido dela. O máximo que eles fizeram foi botar a boneca em um baú, cheio de pano branco, toda arrumadinha, pronta para ir para o caixão. Só que no final, ninguém lembrou de levar, e lá ficou a boneca. Quando foram arrumar a casa de Creuza, guardaram a boneca para que o próximo dono ficasse. Alguns anos se passaram e já era por volta de 1980. A casa finalmente foi vendida para uma família. Quando a família enfim chegou em casa, arrumaram tudo, botaram tudo em seus devidos lugares. Mas algo estava errado. A energia da casa estava muito pesada. Quando o homem chegou ao quarto de casal, achou um baú. E quando abriu, viu uma linda boneca, que logo lembrou da sua família. Ele pegou a boneca e levou. A criança, que se chamava Luísa, logo abraçou a boneca e disse que a chamaria de Rosinha, por causa da roupa. Mas eu tenho certeza que a coincidência de nomes não foi à toa. A nova família que morava na casa continha a mãe, que se chamava Marlene, o pai,
que se chamava Jean, e a pequena menina Luísa, com apenas seus 8 anos. Passaram-se alguns dias e tudo corria normalmente. Eles estavam felizes. Luísa não desgrudava da boneca. Fazia tudo com ela. Comia, dormia, brincava, passeava e até mesmo levava a Rosinha para o banho. A menina estava completamente encantada pela boneca Rosinha. Em uma noite, quando os pais voltavam de uma missa, onde, por acaso, Luísa levou a boneca, quando eles chegaram em casa, a mãe Marlene viu uma senhora, toda de preto, cabelos grisalhos e corcunda. Seria ela, a dona Creusa? Bem, a aparição durou poucos segundos. Quando Marlene se virou para chamar o seu marido, aquilo desapareceu. A mãe ficou achando que era coisa da cabeça dela, então deixou isso de lado. Na outra noite, depois de colocar sua filha para dormir, ela terminou de ajeitar a casa e foi se deitar. Alguns minutos depois, ela se desperta com passos pequenos e rápidos. Ela também escutava uma risadinha de menina. Quando ela virou para o lado, viu que o seu marido ainda dormia. Achou que aquela barulheira fosse de Luísa, sua filha. Mas, quando a mulher se levantou e foi até o quarto onde a pequena ficava, ela percebeu que Luísa dormia feito um anjo. Mas ela também percebeu que a boneca Rosinha não estava ali. Ela pensou que como poderia não estar? A filha dela vivia com essa boneca para cima e para baixo. Foi aí que ela voltou a escutar uma risadinha. Um calafrio passou pela sua espinha e fez arrepiar todo o seu corpo. Ela foi até a sala e viu a boneca jogada no chão. Ela respirou fundo e, quando se abaixou para pegar, algo toca em seu ombro. Ela ficou gelada, mas, para o alívio do susto, era apenas Jean, seu marido, que havia acordado com a risada de Luísa. A mulher tentou explicar o que havia acontecido, mas ele achou que ela estava com muito sono ainda. Então apanhou a boneca e botou perto de sua filha. O pai de Luísa ficou se perguntando de quem seriam essas risadas, mas, como sempre, acabaram deixando isso para o esquecimento. Na noite seguinte, enquanto Marlene cozinhava a janta, passos miúdos se aproximavam, e com eles o frio. As portas do armário foram se abrindo uma a uma. Parecia que alguém estava puxando. Mas o inacreditável é que apenas as de baixo estavam sendo abertas. Tudo que estava dentro foi derrubado. A mãe, completamente assustada com tudo aquilo, foi até o quarto da filha ver se estava tudo bem. Aparentemente, a filha estava muito bem, mas a boneca parecia diferente. Ela tinha olhos que realmente parecia que tinha alguém vivo olhando. A porta do quarto da menina começou a bater e a boneca simplesmente sumiu. A porta batia repetidamente, até que a casa foi enchida por gritos da mãe e da pequena Luísa, mas também por risadas, tanto de criança quanto de mulher mais velha. O pai, Jean, vendo tudo aquilo, foi buscar ajuda. Ele sabia exatamente onde ir, e para a sorte dele, a casa do curandeiro ficava bem perto. Quando Jean chegou numa casinha simples de pau a pique, chamou por Benedito. Ele logo atendeu. Por coincidência ou não, Benedito estava de saída. Já estava com a bolsa cheia de plantas, ervas, cruzes e tudo o que era necessário para uma cura. Jean levou o Benedito até em casa e ele foi explicando as coisas no caminho. Benedito já era um pouco velho, pois era rapaz grande quando Dona Creusa morreu.
Quando Benedito chegou lá, logo reconheceu a casa e disse que conhecia aquela casa, que a casa era de uma bruxa que morreu de tão velha. Foi Benedito entrar na casa que começou a passar mal. Ele sentia que algo estava errado. E mesmo assim, com ele passando mal, foi até a menina Luísa, pegou a boneca e disse que ali tinha o espírito da filha de Dona Creusa, a Rosinha. Ele também disse que achou que aquela boneca era linda, que não existia, mas, para surpresa dele, realmente existia. E era tão real quanto parecia. Benedito pegou a boneca e jogou na encruzilhada. Quando voltou para a casa deles, fez uma reza, benzeu cada canto da casa e fez uma defumação de dentro para fora. Marlene sentia que nada daquilo iria adiantar. Parecia que algo faltava. Mas Benedito disse que tudo ficaria bem e pegou o rumo para sua casa. Os três, Marlene, Jean e Luísa, dormiram no mesmo quarto. A mãe acordou no meio da madrugada quando olhou no relógio que ficava na sala. Eram exatamente 3 horas em ponto. Dava para ver, pois por algum motivo a porta estava aberta, sendo que ela mesma deixou bem fechada. Marlene, já com medo, acordou seu marido, e os dois viram um vulto preto e alto passar bem rápido da sala para o quarto. Ou seja, o que quer que fosse, estava dentro do ambiente onde eles estavam. Algo começou a derrubar as panelas, vidros e vasilhas, tudo que estava lá na cozinha. Jean sentiu um sopro frio no ouvido e se arrepiou todo. Quando olhou, viu Dona Creusa olhando para ele e rindo. A criança Luísa acordou assustada e chorando. Fez com que isso chamasse a atenção de outra criança, que estava na cozinha derrubando as coisas. Agora, as duas entidades estavam dentro do quarto. Rosinha apareceu do lado de Dona Creusa, segurando a boneca. Marlene e Jean se levantaram rápido, pegaram Luísa e foram correndo até a casa do seu Benedito. O mesmo foi acordado aos gritos. Ele os acalmou e mandou entrar. Jean explicou o que estava acontecendo. Benedito, surpreso, disse que iria tacar fogo na boneca. Ele pegou tudo o que precisava e os 4 voltaram para a casa onde estava sendo assombrada. Eles foram até o quintal. Benedito rezou na boneca, jogou cachaça e só depois jogou fósforo. A boneca começou a pegar fogo, porém ela não queimava de forma alguma. Foi aí que risadas medonhas começaram a rodear os 4. Seu Benedito sentiu um sopro em seu ouvido que sussurrava: "Eu quero a boneca." Foi aí que ele lembrou de uma velha lenda, onde dizia que devolver o objeto assombrado para a pessoa que o assombrou resolveria o problema. Mas, com a frase dita no ouvido de Benedito, ele percebeu que Dona Creusa queria a boneca de volta. Por isso, ela também estava assombrando o local. Caso contrário, apenas a boneca estaria. Seu Benedito apagou o fogo e fez uma oração às almas do cruzeiro. E quem veio deixar a mensagem e dizer onde estava o túmulo foi o espírito de um senhor preto, já bem velho, que estava com roupas brancas e seu rosto estava todo chicoteado. Esse espírito se chamava Pai Joaquim. Ele disse onde estava o túmulo e também disse que iria cuidar da limpeza espiritual da casa. Uma das coisas interessantes é que apenas seu Benedito via ele. Acho que por ele ser um curador, tinha o dom de ver espíritos mais evoluídos. Seu Benedito, então, seguiu o que aquele espírito falou e realmente conseguiu achar o túmulo de Dona Creusa.
Apenas Jean e Benedito cavaram o túmulo até achar o que restou de Dona Creusa. Mas, por algum motivo, o corpo dela estava normal, não estava comido pela terra. Parecia só que estava dormindo. Acho que ela era tão ruim que nem a terra queria comê-la. Benedito então botou a boneca Rosinha ao lado de Dona Creusa. E quando a boneca foi entregue, até a feição de Dona Creusa mudou. Não sei se era bom ou mal. Eles voltaram para casa e finalmente a paz reinou naquele lugar. Mas a família não ficou muito tempo ali. Todo mundo da cidade via Dona Creusa, sua filha Rosa e a boneca Rosinha vagando pelo cemitério. Dizem que até hoje ela vaga junto com sua filha e atormenta quem ela achar que será divertido. Essa história foi contada pelo meu avô, que ouviu de sua mãe. E por incrível que pareça, a mãe do meu avô era Marlene, que depois de Luísa teve outro filho. Por isso, eu sei muitos detalhes da história. Essa é uma história que nunca foi esquecida pela minha família. Acreditar ou não, fica por conta de vocês. Uma boa noite a todos e muito obrigado por contar o meu relato.